tristemente belo. Aqui ele fala de características de Deus que não nos são simpáticas. Nós geralmente fugimos deste atributo divino. Está lá aqui no Salmo 94, que começa assim. Eu expus até o verso 11 e hoje eu vou expor os versos 12 e 13, mas eu leio o contexto. Começa assim: ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, e dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, é uma oração interessante essa. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Eles proferem impiedades e eles falam coisas duras, eles vangloriam-se na prática da iniquidade, eles esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, que é o teu povo. Eles matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Aqui já não é parte da oração mais, aqui ele está repreendendo as pessoas. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. E então agora ele fala o que nós vamos explorar nesta manhã. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. A disciplina é uma bem-aventurança, eu disse para as crianças, embora elas não saibam o que bem-aventurança significa, e isto é singular no cristianismo, não tem nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia que fala que é bom apanhar, que é uma bem-aventurança levar varadas. Isso é loucura. Quando Maurício estava falando sobre a depravação humana, rapidamente ele falou, uma delas é que os homens que são chamados de homens naturais, eles não compreendem coisas espirituais. Isto aqui eles não compreendem. Como é que você pode chamar de uma aventura, não aventura, de uma aventura, de uma felicidade, o fato de se apanhar, o fato de se levar varadas? Então, isto é muito próprio e único dentro do cristianismo, da fé cristã. Então, quando você levar umas varadas, e eu digo isso a mim mesmo, tá? Quando você levar varada, não se sinta uma pessoa infeliz. Ó, desgraçado que eu sou, ó, infeliz que eu sou. Não. Olhe do ponto de vista da Escritura. Você podia chamar-se a si mesmo de infeliz se você não leva varada, porque você é bastardo e não filho. Mas se você é filho, você deve alegrar-se, porque filho recebe disciplina. Então, a disciplina nos mostra algumas coisas. Primeiro, a disciplina divina nos identifica como filhos. Se você tem aberto a Bíblia em Hebreus 12, aí, veja que a disciplina divina é indicativa de que você está dentro da família de Deus. Versos 7 e 8, alguém pode ler em voz bem alta. Versos 7 e 8, capítulo 12, versos 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Essa é a conversa, é de pai com filho, tá? Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se uma pessoa que está me ouvindo aqui nesta manhã não recebe disciplina divina,
Isto é, se lá no coração você não tem dores por causa das coisas erradas que você faz, acorda, porque isso é sinal, você não dá conta de acordar nada, é sinal de que você não pertence a Deus. Se você leva a vida despreocupado, se você peca e não acontece nada, e por causa disso se peca mais e mais e mais, isso é sinal de que você é bastardo. Se estais sem disciplina, sois bastardos, não filhos. Ou seja, são ilegítimos, sem direito a nada. Às vezes, quando eu morava na minha cidade de origem, morávamos numa casa, e a criançada toda brincava na rua e fazia algazarra na rua, e as crianças, quando fazem algazarra, incomodam, mas nós que somos pais não podemos meter o dedo nelas, porque elas não são nossos filhos. Você só tem o direito de corrigir quem é filho. Portanto, se os seus filhos fazem algazarra, perturbam os outros, perturbam a ordem pública, então você tem não somente o direito, mas o dever de repreendê-los. Se eles pertencem a você, não importa se são filhos naturais ou filhos adotivos, se eles pertencem à sua família, é seu dever repreendê-los, e às vezes severamente. No entanto, há muitas pessoas que vêm a uma reunião como esta, a um culto como este, estão presentes nas atividades da igreja, mas isso não é indicativo de que elas pertencem a Deus. Muitos frequentam os cultos, alguns até já publicaram a sua fé cristã, mas vivem em pecado e não são afligidos, não recebem disciplina. Portanto, se eles não têm a disciplina de Deus, eles ainda não são filhos. Eu não estou inventando isso, até não queria que fosse verdade isso, mas é. Um indicativo de que você pertence a Deus é o fato de você receber a disciplina dele. Se você está numa boa, após pecar, se você não sente nada mexendo lá dentro de você, é sinal de que alguma coisa está faltando, que é importante e determinante para a sua vida, o fato de pertencer à família de Deus. No reino espiritual, isto funciona desta maneira. Deus só disciplina aqueles que lhe pertencem. Primeiro, por direito de criação. E segundo, por direito de filiação. Todo mundo é criatura de Deus. É filho no sentido de ser criatura. Algumas criaturas Deus disciplina. Por quê? Porque Deus as redime. Então, o seu amor é botado nelas e então Ele as repreende. Mas uma porção de criaturas não recebe filiação e vão receber outro atributo de Deus que a gente chama de ira divina. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Os bastardos são destituídos da disciplina filial. Eles não participam, na verdade, interiormente do culto a Deus. Alguns que vivem em nosso meio estão aqui quietinhos, ouvem por aqui, saem por aqui. Na verdade, eles não são participantes ativos do culto. Quando digo ativos, eles são trabalhados pela palavra de Deus. Eles são passivos, na verdade, porque é Deus quem opera neles, mas eles não participam do culto quando entram e saem do jeito que entraram. Em Deuteronômio 23 fala, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, na assembleia do Senhor. Isso significa que é possível você estar presente aqui sem ser participante da genuína adoração a Deus. Portanto, os bastardos são aqueles que não possuem direito à herança e nem gozam dos privilégios de serem participantes genuínos da adoração. Não passam de meros ouvintes. Jamais são
praticantes da lei. Então, como subponto aqui que você tem na sua ordem de culto, eu quero falar que a disciplina divina é indicativa, o que eu disse às crianças, do amor de Deus por você. Nunca pense que a disciplina tem a ver com ira de Deus. Ela é dada somente aos ímpios e ainda no tempo devido. Deus tem tanta paciência, porque eu não tenho muita paciência. Eu preciso melhorar nisso. Eu tenho vontade de Deus pegar os nossos governantes e dar uma cacetada neles, destruir a todos. Os ímpios que fazem violência, que fazem as coisas mais tristes, dá vontade que eles desapareçam com o sopro divino. Mas Deus tem uma paciência, eu não posso falar paciência de Jó, que é feio, né? E Jó aprendeu com ele, mas Deus tem uma paciência prolongada. Mas uma hora Deus vai fazer a sua ira vir sobre eles. E eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque é difícil para mim ver os ímpios deitando e rolando, fazendo o que querem, e ninguém mete a mão deles, nem Deus, agora. Mas Deus vai fazer isto. Não vai ser para sempre assim, sem punição. Todavia, a razão da disciplina divina é muito diferente da razão da ira divina. A ira tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o motivo do pecado humano e o motivo da santidade de Deus. A santidade de Deus obriga Deus. Deus não é obrigado por nada de fora dele. Ele é levado a fazer coisas que ele faz por causa da natureza moral santa, absolutamente santa dele. Então Deus não pode deixar de manifestar ira. Deus não pode ficar impassível diante do pecado. A disciplina, diferentemente, tem como motivo o pecado dos crentes e o amor de Deus. Um pai que ama verdadeiramente disciplina. Se ele não disciplina, primeiro, ou ele não é pai, ou se o desobediente não recebe disciplina, é porque ele não é filho, é porque ele não é objeto da ira divina. Aliás, do amor de Deus, mas sim da ira divina. Então, a correção divina é sempre motivada pelo amor. Não esqueça, então não fique infeliz. Eu sou um cara que Deus não gosta de mim, porque ele judia de mim, né? Ele me machuca muito. Ele machuca porque você é filho dele. Não se sintam infelizes por causa disto. Segunda coisa, a disciplina divina é indicativa de que Deus está aperfeiçoando você. Foi uma das respostas que uma das crianças deu. A redenção divina, lembrem-se, foi conquistada totalmente na cruz. Nada mais resta para se fazer redenção. O Redentor seu disse, está consumado. Fora de você não resta mais nada a ser feito. Foi feito na história do mundo há 2000 anos atrás. Mas ela não terminou ainda quando diz respeito ao que Deus está e ainda vai fazer intra nós, ou dentro de nós. Deus tem muita coisa que Ele falta fazer em mim, para que a redenção dele em mim se complete. Uma delas é a limpeza, é a despoluição da minha vida. A impureza moral que ainda rola ali dentro, Deus ainda tem que limpar. Mas os méritos, o preço pago, tudo já foi realizado. Ele estabeleceu que estas coisas têm que ser feitas paulatinamente em mim. Eu até queria que Deus fizesse logo, né? Mas se Ele fizer logo, significa que eu não vou mais viver aqui. Então, como diz Paulo, eu não sei o que eu prefiro, se estar com Cristo ou se ficar aqui. Mas eu queria ficar aqui porque eu tenho mais coisas para fazer, disse Paulo. Mas estar com Cristo é muito melhor. E estar com Cristo é somente para aqueles em quem Deus termina a redenção aqui.
Portanto, nunca se ire contra Deus por causa da disciplina que vem dele, porque ele está aperfeiçoando o seu caráter. Que a hora que ele terminar, você sai daqui. E esta disciplina é como se ele dissesse: não fique triste comigo, meu filho. É para o seu bem. É para o seu crescimento. Então não despreze o que Deus está fazendo em você. Quanto mais você desgosta da disciplina divina, mais você sofre. Quanto mais se mantém rebelde com o modus operandi de Deus, mais você sente o peso da sua vara. Terceira coisa, a disciplina é indicativa de que Deus está ensinando mais e mais. Deus nos aflige para a gente compreender algumas coisas que com palavras a gente não compreende, ou com palavras somente a gente não compreende. O salmista tem umas sacadas muito interessantes que batem igual, ou que equalizam ao texto que nós lemos básico. Ele fala assim: foi-me bom, está lá Salmo 119, foi-me bom eu ter passado por aflições. Para quê? Para que eu aprendesse a tua palavra. Uma das professoras mais eficazes neste mundo é a aflição. É estranho isso, mas é verdade. Muitos de nós recebemos instruções pelas aulas, mas nós não aprendemos bem. Então Deus nos manda aflição. Aí então começamos a dar ouvidos às palavras que nós não demos antes. Teimamos em não aprender pelas palavras. Quantas vezes, às vezes, nós filhos levamos para obedecer? 1, 2, 3, 4, e tem mãe e pai que não ama corretamente. Olha, já é a 10ª vez que eu estou falando. A essa altura já devia ter sapecado, né? Mas nós temos dificuldade de obedecer as palavras que nos são ditas, então Deus nos disciplina, às vezes duramente. Quando acontece assim lá em casa, melhora. A vara purifica, diz a Escritura. A vara ensina, é uma grande professora. Porque a vara faz-nos repensar os nossos comportamentos. E Deus aflige os seus filhos para que eles entendam de maneira eficaz a beleza e a importância da sua palavra. A disciplina de Deus nos despolui internamente. A aula atinge os nossos ouvidos, mas mais frequentemente a disciplina atinge a nossa interioridade. Se tivéssemos apenas a vara de Deus, também nós não teríamos proveito. Tem que ter as duas coisas: a aula, a palavra, o ensino verbal, e então o ensino da disciplina. Mas a disciplina não faz sentido se ela não é seguida ou precedida pela palavra. A vara é usada em nós para que o ensino da palavra seja interiorizado. Por isso que, ao disciplinar o seu filho, certifique-se de que ele entendeu o que você quis dizer. É a palavra de Deus que é a espada que o Espírito usa para nos transformar internamente. Por isso o salmista fala: foi-me bom ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. O terceiro ponto meu que você tem aí, fala que a disciplina divina é administrada de várias maneiras. O que seria uma grande disciplina para você, não seria para mim, e o que seria para mim, não seria para você. Deus tem vários tipos de varas. Eu imagino que no céu, Deus tem uma porção de varas, no céu, aqui mesmo, né? Ele tem uma porção de varas.
essa aqui é para o Heber, essa aqui é para o fulano, essa aqui é para o ciclano, uma vara adequada para cada um de nós, porque aquilo que é muita dor para mim, para você não é, e vice-versa. Então Deus tem uma porção de varas. Lá em casa, meu pai tinha uma vara, era uma só, e todo mundo apanhava com a mesma vara, e com o mesmo rigor, mas ele era apenas um pai carnal, ou da carne. O Pai Celestial é muito mais sábios do que nós, pais, somos. As nossas disposições, a nossa constituição, as nossas experiências podem diferir muito. Portanto, o castigo que Deus nos dá é selecionado e é adequado a cada indivíduo. Eu espero que você aprenda isto. Há um primeiro subtópico aqui. O Senhor disciplina alguns em sua família. Por favor, me levem a sério, mas ao mesmo tempo sejam criteriosos ao me ouvir aqui. Deus pode mexer na sua família por causa dos seus pecados. Deus pode mexer na sua esposa, Deus pode mexer nos seus filhos. Ele faz isso. O que é que faz doer as coisas mais? É quando a dor bate à porta de nossa casa. Nós não nos preocupamos quando a dor está lá nos outros cantos. Mas quando ela bate à nossa casa, então dói muito mais. O velho Jacó, que por nome era um safado, porque o nome dele significava o enganador, o suplantador, e ele fez algumas coisas que eram dignas do seu nome. Ele passou a perna em um bocado de gente. Mas na sua vida paterna ele cometeu alguns erros. Ele amou muito os seus filhos, igualmente a todos eles, certo? Doutor Daniel, certo? Não. Ele botou o coração no Zé, e esqueceu dos outros todos. E era tão evidente a sua preferência, era tão diferente a distinção que ele fazia de filhos, que causou mal-estar nos outros filhos. Eu não estou justificando os outros filhos. Eu estou dizendo que ele fez algumas coisas como pai que não precisava ter feito. Ele até podia gostar mais de José e de Benjamim, porque eles eram filhos da Raquel, a mulher do seu coração. Mas por que ele se meteu a ter filhos com outras? Jacó fez umas coisas assim indevidas. E ele devia amar os seus outros filhos, mas ele não fez assim. E ele sofreu na carne a revolta dos seus outros filhos. Ele sofreu a separação dos seus 2 filhos, especialmente de José e depois Benjamim, por causa de seus pecados, e tudo isso era parte do plano de vida de Deus para ele, ensinando ele algumas coisas. Um outro personagem da Escritura, que é Davi, ele teve algumas infelicidades na família muito grandes. Ele teve um filho que possuiu a irmã dele. A história de Amnon e Tamar, umas coisas tristes que acontecem. E por 2 anos, um outro filho ainda, aquele que era bonito, como é o nome dele? Absalão. Absalão era de fechar o comércio, um homem lindo, né? Ele ficou 2 anos curtindo o desejo de matar Amnon, por causa do mal que ele havia feito a ela. E ele esperou um tempo próprio, o jeito próprio, e matou o seu irmão. Absalão revoltou-se contra Davi, quis tomar o reino de Davi. Absalão fez o diabo a 4 para tirar, é verdade, Deus a 4, né? Porque tudo isso é parte do plano de Deus. Ele fez isso para tirar o seu pai do trono. E novamente morreu numa batalha. E o pai viu ele morrer e gritou: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morresse por ti.
Sabem, irmãos, Davi viu alguma coisa que Deus tinha falado para ele, depois do pecado dele de adulterar com Betsabá e de matar o marido de Betsabá, para poder ficar com ela inteirinha, todinha, o tempo todo. Deus disse, nunca mais a espada vai se apartar da tua casa. Deus mexeu na família dele. Mas, por favor, quando você for a algum enterro, nunca chegue lá para os familiares, é por causa do seu pecado que essa pessoa morreu. Não fale assim, porque amanhã você vai ter a perda na sua família, e se alguém disser alguma coisa, você sai com ela nas costas, né? Não fale assim. Mas lembre que Deus tem o direito de mexer em nós e mexer nas nossas famílias e trazer-nos dores por causa do seu amor de disciplina. Mas não descarte a ideia de que nós podemos sofrer na família por causa dos nossos pecados. Isto é mostrado muitas vezes na Escritura. Apenas dei 2 exemplos. Segundo ponto, Deus pode disciplinar você e a mim fisicamente. Esta não é difícil de ver. O amigo de Jó, que de amigo não tinha tanto, mas ele fala que tu és castigado com dores, tu és castigado com incessante contenda nos teus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma abomina a comida apetecível. Tinha coisa a ver com algo que Jó havia feito. Se você pegar Ezequias, por exemplo, você vê que o rei Ezequias tinha feito uma porção de coisas erradas. Deus o traz de volta e ele fica feliz no seu governo outra vez, mas ele não tratou de cuidar da sua casa corretamente. E então é dito que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A disciplina física para Ezequias fê-lo acordar espiritualmente. Eu não estou dizendo que sofrimento acorda. Se fosse assim, todo mundo da UTI seria crente. O que eu estou dizendo é que a disciplina de Deus inclui sofrimentos físicos e Deus se serve deles para despertar pessoas. Mas quem desperta é Deus, mas o instrumento é a disciplina que ele usa. Paulo, no texto que o doutor Aldir leu até uma certa altura, em Coríntios, ele fala sobre o pecado cometido culticamente na adoração, no participar do pão e do cálice. Então, ele fala assim, por que vocês participam indignamente, etc, etc. É por isto que há entre vós muitos fracos. É por isso que há entre vós muitos doentes, e alguns já bateram a bota, e não poucos dormem. Então, existe disciplina divina nos nossos corpos por causa dos pecados nossos. Se você não cuida direito da sua saúde, você está pecando contra você mesmo, e logo você tem um piripaque sério. Tem coisas que Deus mexe, eu não sei. Deus não mexe como você merece, nem como eu mereço. Ele dá muito menos do que nós merecemos. Mas quando nós sofremos estas coisas, nós devemos entender, é o Senhor. Você não precisa ficar se lamuriando, se lamentando, eu tenho pecado, por isso que eu estou doente, por isso que eu estou velho. Não, algumas coisas são da maldição geral do mundo, né? A velhice especialmente. Mas há algumas coisas que nos vêm, que nos levam a pensar, que é que eu tenho feito para Deus me tratar assim? É bom você conversar com sua alma, para você ver se não tem a ver com a sua desobediência. As aflições físicas nos separam do mundo. As aflições físicas fazem-nos ficar mais fixos nas coisas celestiais. As aflições nos fazem perder o gosto pelos prazeres deste presente século. Deixa você ficar de molho na cama para ver se você não reflete.
para ver se você não pondera sobre as coisas que você tem feito na sua vida. Nesse tipo de aflição física, o Senhor se manifesta. Para o ímpio, presta atenção, para o ímpio, para o incrédulo, estas aflições o tornam endurecido e cada vez mais rebeldes contra Deus. Porque eles vão ser afligidos de maneira definitiva e nunca a aflição vai parar. E eles nunca vão se converter nos seus maus caminhos. A aflição em si mesma não traz ninguém para Deus. Em alguns causa mais revolta e mais revolta. Mas o crente fala, é o Senhor. E ele pondera sobre as coisas que ele faz. No entanto, quando você for visitar alguém no hospital, você não tem o direito de dizer assim, isso tudo é pecado. Você não tem o direito de fazer isso. Porque nós não conhecemos as razões últimas pelas quais Deus faz o que faz conosco. Tá? Por favor, não saia dizendo que o Weber disse para eu dizer que... Não. Mas só quero que você se lembre que algumas das aflições que nos vêm têm a ver com os nossos pecados. Sim. Nós precisamos ter discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra. Terceiro ponto, o Senhor disciplina alguns em suas almas. Se o Senhor toca em nossos corpos, é para o nosso bem espiritual. E se Ele traz aflições sobre a nossa família, também é para o nosso bem espiritual. Se o Senhor nos traz aflições ao nosso ser interior, também é para o nosso bem. Por isso é bem-aventurado aquele que é afligido pelo Senhor. Para o ímpio, o sofrimento é uma coincidência, é um azar. É outra coisa qualquer, menos mão de Deus. Para o crente, ele diz, o Senhor Deus fez isto. Quando o profeta Natã meteu o dedão na cara de Davi e disse, tu és o homem, aquela historinha das ovelhinhas, né? E da ovelha que ele tirou do pobre. Quando ele meteu a mão, diz o texto, que dos pés à cabeça ele tremeu. E disse, é o Senhor. Ele entendeu que o castigo vinha de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós teremos aflições. E o Senhor é Pai nosso, que está nos céus. E Ele nos trata como filhos dele. Você já reparou que nem sempre o Senhor Deus dá um sorriso para você? Você já reparou que nem sempre o Senhor lhe dá um beijo? Que nem sempre o Senhor fala amavelmente a você? Que nem sempre Ele olha você com favor? Nem sempre Ele ouve você do jeito que pedimos ou que você pede? Às vezes Deus olha-nos de uma forma que nós ficamos aflitos. Eu não sou pai do meu neto. Quando às vezes eu ralho com seu filho, e eu fico com a minha cara fechada, já é meio fechado por natureza, mas quando eu ralho com ele, passa o tempo, ele vem e me procura assim, vovô, você está bravo comigo? Já não é uma vez. Nós percebemos quando Deus está desgostoso conosco, porque os nossos pecados fazem diferença. Nós somos acusados em nossa própria consciência. E os filhos que são de fato filhos nossos, se eles não veem o desprazer que os pais deles têm em relação aos pecados deles, eles vão fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa o tempo todo. E eles vêm envergonhar os pais que não têm o amor corretamente expresso. Portanto, nós temos o dever de ter desprazer com algumas coisas que os nossos filhos fazem, em virtude de seus pecados. Quando eles pecam, nós devemos nos sentir desagradados. E com as devidas proporções, Deus também se desagrada das coisas que nós fazemos. E às vezes Deus nos parece distante,
e distante, e nós oramos, mas o coração nosso não descansa, então a gente clama: até quando o Senhor vai ficar assim conosco? Até quando? Isso é expressão de salmista. Deus às vezes vira o seu rosto de nós e nos deixa de molho por algum tempo. Faz isso sim. E você tem que entender que Ele é Pai que ama e quer-nos o bem nosso. E nós oramos: Senhor, não te afastes de mim. Senhor, volta o teu rosto para mim. Senhor, faz isto, faz aquilo. Porque filhos sabem do desaponto de seus pais, porque o pai desaponta-se ou tem desgosto conosco. A disciplina divina, o ponto 4, está relacionada ao ensino da sua lei. Lembra bem, o texto fala: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Essa bem-aventurança divina da disciplina está vinculada à educação. Não esqueça disso. A lei é um instrumento de Deus para produzir bem-aventurança na vida de um homem que Ele chama para fazer parte da sua família. Por quê? Porque os homens só são bem-aventurados quando eles realmente andarem na lei do Senhor. E só se anda na lei do Senhor quando se obedece. E não tem jeito de obedecer plenamente a lei de Deus. Foi o que nós ouvimos hoje aqui no catecismo. Não tem jeito de obedecer, então Deus nos manda algumas coisas para que obedeçamos. E quanto mais nós passamos pelo cadinho da aflição, mais aprendemos da lei de Deus, porque os sofrimentos servem para fazer com que a lei de Deus desça ao nosso coração. Daqui, ela passa aqui. Observe que a lei de Deus tem que descer ao coração nosso. Nós a ouvimos com os ouvidos. Nós não obedecemos. Então nós temos que levar varadas para aprender a obedecer. Mas as varadas em si mesmas não fazem efeito, a menos que o Senhor Deus tome as varadas que fazem parte do ensinamento e então faça com que o ensino da lei seja internalizado em nossas almas. Vem o ensino formal primeiro. Meu filho, se entendeu, entendi, mas desobedece, então vem varada. Então nós temos que, mostrando amor a eles, fazer com que a verdade seja internalizada no coração deles. Enquanto eles permanecem nos seus pecados, eles não têm coração para crer, para retornar, para voltar-se dos pecados. Mas quando a vara da disciplina vem, eles se voltam para casa, para Deus, para a verdade. E então começam a ter ouvidos para ouvir. Não se esqueça de que o castigo divino, sem a internalização do ensino, não nos torna bem-aventurados. É necessário que Deus ponha lá dentro o ensino da palavra para que sejamos bem-aventurados. Não existe bem-aventurança na vara em si mesma. Porque se não tem ensino, se não tem disciplina, se não tem varada, a vara em si não faz com que você seja bem-aventurado, porque os ímpios recebem a vara divina e não são bem-aventurados. Mas a bem-aventurança está em que a palavra ensinada em primeiro, que é desobedecida, então ela seja internalizada pela ação do Espírito que usa a vara para o nosso proveito. E para terminar, a disciplina divina produz duas coisas que são antagônicas. O verso diz assim, bem-aventurado o Senhor, o homem a quem tu repreendes, a quem ensinas da tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, e para que a cova dos ímpios se abra. Os dias em que nós vivemos neste mundo
são dias, ou deveriam ser dias de descanso, descanso dos dias maus. Nos dias em que nós vivemos aqui, são dias maus a despeito da bondade de Deus. A bondade de Deus não torna estes dias perfeitos, celestiais, pacíficos e assim por diante. A graça divina tempera de tal forma que eles não sejam totalmente maus, mas eles continuam a ser dias maus. São tempos de tribulação, de dores, de angústias, de preocupações, de tristezas. E algumas das dores que nós temos são resultado de nossas desobediências, senhores e senhoras, mas outras são produto da mão amorosa de Deus sobre nós neste presente tempo. E se Deus não nos castigar, nós sempre queremos fazer a mesma coisa o tempo todo. Pensamos que os prazeres deste mundo são o nosso paraíso, e o paraíso tem a ver com outra coisa que as alegrias deste tempo presente. E alguns de nós sofremos por muito tempo aflições a ponto de perdermos a esperança de dias melhores. E tem crentes que não conseguem olhar lá para frente e ver dias melhores. Eles só olham a varada de agora, sem entender a razão pela qual Deus faz isto. Hoje, alguns de nós, ou praticamente todos nós, possuímos descanso de Deus, mas é um descanso temporário, é um descanso não definitivo, é um descanso não completo. É por isso que a Escritura diz que Deus tem preparado para nós um descanso para sempre. Um descanso interminável, um descanso infindável. Mas só depois que Ele retirar de nós, através do ensino, e de varada, e da ação do seu Espírito, tirar de nós as impurezas, então estaremos prontos para o descanso eterno. E segunda coisa, e final, os que não são disciplinados não possuem descanso, mas morte, para lhes dares descanso dos dias maus, até que seja o tempo das covas dos ímpios serem abertas. Deus vai pôr um fim na vida tranquila e mansa daqueles que fazem, pintam e bordam e não acontece nada com eles hoje em nosso país. Ou em você, quem sabe. Um dia vai chegar o tempo da ira de Deus, da vingança divina. Eu li um artigo que um comercial de TV, um mecânico diz assim: veja-me agora, ou você vai ter que me ver mais tarde. Falando do carro, obviamente. Isto é, leva o carro para consertar agora, antes que ele estrague de vez, aí para e você tem que procurá-lo obrigatoriamente. Em outras palavras, se você não sofrer agora, você sofrerá mais tarde. Se você não for disciplinado agora, você será julgado mais tarde. Se você não enfrentar a disciplina amorosa de Deus, você vai enfrentar a vara da ira de Deus mais tarde. Não tem como escapar dos castigos de Deus. No primeiro caso, os justos receberão o peso da mão amorosa de Deus. No segundo caso, os injustos receberão o peso da mão irada de Deus. Mutandi, é isto que o texto está ensinando. Todos os homens sofrem, mais cedo ou mais tarde, por razões diferentes. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da disciplina divina neste mundo. Eles são chamados de bem-aventurados. E desventurados aqueles que sofrem mais tarde, quando a cortina da história se fechar. Os justos são bem-aventurados por sofrerem agora debaixo da mão de Deus. E os injustos, desventurados ou infelizes, por terem que sofrer a ira pela mão do mesmo Deus, sem, contudo, internalizar a palavra de Deus neles. Punição para sempre e sempre. Para os primeiros, há esperança. Para os últimos, não tem esperança. Os ímpios podem prosperar agora, mas quem ficará com a riqueza
são aqueles que sofrem a disciplina do amor divino agora. Portanto, filhos de Deus, aceitem a disciplina divina de Deus que acontece neste presente tempo e considerem-se felizes por serem objeto do amor disciplinador de Deus, a fim de que vocês desfrutem das bênçãos eternas que lhes estão reservadas, que o autor de Hebreus chama de descanso eterno. A minha oração a Deus é para que a palavra dita aos ouvidos desça ao seu coração e você que vem levando algumas varadas, entenda que é a mão amorosa do Senhor, não a sua ira. E a minha oração também é para que Deus ponha você na família dele, para que você não vá procurar o mecânico depois. O mecânico é aquele que organizou tudo, que deu forma a tudo. E um dia ele vai dar conta, ou melhor, ele vai acertar conta com aqueles que não recebem sua disciplina agora. Vamos orar. Senhor, ajuda-me a compreender estas coisas cada vez que, à medida que eu fico mais velho, a entender as tuas disciplinas na minha vida e os meus irmãos entendam na vida deles. Ajuda-nos a discernir quando é parte da maldição geral sobre a terra de que nós partilhamos e quando é produto dos nossos pecados. Portanto, nos disciplinas. Ajuda-nos a não fazer juízo sobre o sofrimento dos outros. Ajuda-nos a compartilhar das dores deles e interceder por eles. Faz forte esta igreja. Faz ela consciente da tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.